Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. O desejo de ajudar as pessoas é tanto meu dom quanto minha maldição, não importa o quão triste isso pareça. Decidi ajudar meu amigo próximo porque entendi que se não eu, então quem? Mas, como resultado, descobri o terrível segredo da minha esposa e agora eu precisava de ajuda. Foi uma descoberta inesperada. Era minha vez de escolher o restaurante para nossa sessão de estratégia de sexta-feira à tarde, então optei pelo meu restaurante húngaro favorito porque estava com vontade de comer o Hakat Krumpli. Para quem não conhece ou não é fluente em húngaro, o Hakat Krumpli é um prato saboroso de batata com camadas de bacon, ovos e salsichas. O Magyar serve a versão mais deliciosa que já comi, e já experimentei várias. Nós 6 da equipe de imaginação da Exaus Forsmo Marketing nos acomodamos em nossa mesa e pedimos bebidas para começar. Bob Exaus, filho do diretor e líder da equipe, pegou seu arquivo e bloco de notas sempre presentes, limpou a garganta e mergulhou. Toda sexta-feira à tarde, nossa equipe dedicava de 2 a 3 horas para revisar o progresso de nossos projetos e antecipar as próximas tarefas. Isso foi feito de forma relaxada e informal, e agendá-lo na sexta-feira nos permitiu começar a segunda-feira com força. Essa prática fomentou um forte senso de unidade dentro da nossa equipe. Seguimos essa rotina por quase 3 anos, desde que Bob assumiu a liderança da unidade, e nossa taxa de sucesso havia disparado. Embora Bob possa ter inicialmente conquistado sua posição devido ao seu sobrenome, suas conquistas o tornaram genuinamente querido pela equipe, evidenciado pelo aumento significativo em nossos ganhos. Cerca de 45 minutos depois de nossa reunião, por acaso olhei para o canto mais distante do restaurante, um local popular para casais que buscam privacidade. Marcy e eu havíamos solicitado aquela mesa anteriormente. Vamos deixar por isso mesmo. Sem dúvida, fiquei completamente perplexo quando avistei a silhueta da mulher na mesa, apesar de seu rosto estar ligado ao de um homem desconhecido, que claramente não era seu marido. Laura Wycliffe, a melhor amiga e colega da minha esposa nos últimos 22 anos, era inconfundível. Minha mente correu com o choque. Até aquele momento, eu sempre presumi que Laura estava fielmente ao lado da Madre Superior em nossa igreja católica local. Reunindo toda a minha força de vontade, consegui desviar o olhar do casal e me concentrar novamente no meu encontro. Eu esperava desesperadamente que Laura não tivesse me notado ainda, pois duvidava que ela tivesse permanecido no restaurante, muito menos se envolvido em qualquer coisa que estivesse fazendo. Senti minhas bochechas corarem e gotas de suor se formando enquanto eu olhava repetidamente, vislumbrando ele se beijando e ele acariciando carinhosamente o braço dela. Depois de suportar cerca de 10 minutos daquela visão desconfortável, eu inventei uma desculpa crível para sair mais cedo. Felizmente, Bob, em sua gentileza, me deixou ir dirigir para casa parecia um borrão, minha mente correndo com o dilema de como dar a notícia para minha esposa sobre sua melhor amiga, Street Laura, sendo vista beijando outro homem no restaurante, potencialmente sinalizando um caso. Chegando em casa pouco depois das 3 horas, calculei que tinha algumas horas antes que minha esposa retornasse de seu trabalho como vice-presidente assistente no Wells Fargo Bank. Troquei de roupa para um traje mais casual, optando por jeans e camiseta, e me servi de uma dose de tequila Casamigos. Tomando um gole, ri da lembrança de sua campanha publicitária um tanto ridícula, minha mente naturalmente se voltando para estratégias de marketing. Um aspecto notável de seus comerciais, é claro, é o envolvimento de George Clooney como coproprietário da Casamigos. Entendo que o cara é um tipo rudemente atraente, mas me parece que o anúncio está mirando mais em mulheres do que em homens. Historicamente, as mulheres não são grandes consumidoras de tequila em comparação aos homens. Mesmo com George endossando o produto, duvido que ele atraia muito mais compradoras. Essa é só a minha opinião. O tempo dirá se estou certo, embora eu geralmente esteja. George deveria ter ido com Exaus Forsman, só a minha opinião, só.
Eu estava na minha quarta tacada, perdido em pensamentos, quando ouvi minha esposa entrar pela garagem. Diferentemente do normal, não a cumprimentei imediatamente, o que a fez parecer preocupada ao entrar na sala de estar. Ah, não, ela disse roucamente. Você vai me dizer que precisamos conversar? Márcia afundou no sofá em frente ao meu preguiçoso, parecendo ter levado um soco no estômago. Nós precisamos conversar, mas não pelo motivo que você está pensando, eu esclareci. Sua cabeça se levantou da posição caída e um brilho de otimismo brilhou em seus olhos. Estamos bem até onde eu sei. Esta discussão não é centrada em nós, eu disse. Ela soltou um longo suspiro, erguendo as sobrancelhas antes de dar de ombros. Então quem é o tópico da conversa? Ela perguntou. Laura. Laura Wycliffe, respondi. Difícil de acreditar, não é? Observei enquanto minha esposa quase caía do sofá. Parecia que ela estava completamente inconsciente. Sua expressão de surpresa rapidamente se transformou em raiva. Tudo bem, desembucha. É melhor que isso vale a pena ou você vai dormir no sofá por uma semana. Contei a ela o que eu tinha observado antes no restaurante, incluindo minha especulação de que se envolver em comportamento afetuoso pode não necessariamente implicar que ela estava envolvida com um homem não identificado. Embora possa ser uma pista significativa, admito. Oh, não, ela murmurou. Laura não faria isso, faria? Ela é sua melhor amiga. Você a entende muito melhor do que eu, comentei. Tomei um gole da minha tequila. Marcy simplesmente me encarou por um momento. Sua expressão era inescrutável. Então, qual é o plano? Eu perguntei. Eu imagino que você vai querer assumir a liderança nisso, não importa o que decidirmos. Sim, eu vou lidar com isso, não importa o que decidirmos, ela afirmou. Dessa vez foi a minha vez de arquear uma sobrancelha. Então, a julgar por essa expressão, deduzo que você não está planejando informar Tim, perguntei. Por que eu faria isso? Você está incerto sobre o que viu. Como poderíamos abordar isso? Eu preferiria não interromper o casamento deles sem uma compreensão clara da situação. Precisamos agir de alguma forma. Podemos não saber a extensão total disso, mas o que testemunhei certamente levanta dúvidas sobre a fidelidade de Tim, retruquei. Você sabe muito bem que se eu lhe dissesse que Tim estava beijando outra mulher, você correria para ajudar Laura a confrontá-lo, ela apontou. Eu sou muito mais próxima dela do que dele. Você sabe disso, ela observou. No entanto, isso não justifica as ações dela. No mínimo, você deveria falar com ela. Ouço o lado dela, eu insisti. Mas não posso simplesmente acusá-la sem provas, argumentou Marcy. Vou precisar lidar com isso com mais tato do que você. Estou curiosa para ouvir a justificativa dela para explorar a cavidade oral de outra pessoa, comentei. Tanto na segunda quanto na terça, Marcy não mencionou nada sobre Laura para mim. Então, na quarta-feira à noite, depois de colocar nossa filha Rose para dormir, perguntei à minha esposa se ela já tinha falado com Laura. Ela tropeçou nas palavras por um momento antes de mudar de assunto, efetivamente encerrando a conversa. Decidi deixar para lá por uma noite, mas na noite seguinte praticamente confrontei minha esposa, insistindo que tivéssemos uma conversa sobre isso. Escute, se você não quer confrontá-la, eu farei isso. Afinal, fui eu quem viu Laura, comecei. Não, por favor, não faça isso. Eu falo com ela amanhã, Marcy respondeu. Eu estava com minha esposa há muito tempo, e eu podia sentir quando ela estava relutante em fazer algo. Comecei a me sentir desconfortável com toda a situação. Preciso de uma resposta, querida. Se você está com muito medo de confrontar, eu falo com o Tim. Se ela o estiver traindo e ele descobrir que eu sabia de algo e não contei a ele, ele ficará extremamente bravo e com razão. Sei que não somos tão próximos quanto você e Laura, mas ele é meu amigo há muitos anos, e amigos não guardam segredos um do outro. Se minha esposa estivesse me traindo e eu descobrisse que um amigo sabia sobre isso, mas não me informou, provavelmente haveria consequências, e nossa amizade ficaria tensa. Você simplesmente não trai um amigo assim, expliquei.
Marcy parecia visivelmente abalada enquanto eu falava. Ela prometeu falar com Laura no dia seguinte e fornecer uma atualização. Eu não percebi na época, mas o dia seguinte marcou o começo do fim do meu casamento. Naquela época, no entanto, tomei conhecimento de um problema pela primeira vez. Quando Marcy voltou para casa no dia seguinte, ela não foi totalmente comunicativa. Na verdade, eu tinha quase certeza de que ela esperava que eu não mencionasse o assunto. Finalmente, depois que Rose saiu para passar a sexta-feira à noite com alguns amigos, eu a confrontei sobre isso. Ela fingiu esquecimento. Laura explicou o que aconteceu. Não é exatamente como você pensou, Norm, mas ela admitiu ter cruzado um limite com um cara chamado Kenneth Attenborough. Ela me garantiu que isso não aconteceria de novo. Ela alegou que tinha apenas perdido o controle de si mesma. Se Marcy pudesse ter encontrado meu olhar enquanto falava, eu poderia ter acreditado em sua explicação. Em vez disso, ela evitou o contato visual completamente, olhando para minha cintura, por cima do meu ombro, para qualquer lugar, menos para meus olhos. Ao longo de nosso casamento de 22 anos, ela nunca desviou os olhos, mesmo quando confessou ter destruído meu amado Mustang Shelby GT500 2015. Suspeitei que Marcy e Kenneth tinham falado, mas descartei a ideia de qualquer conexão, considerando-a mera bobagem. Marcy, no entanto, parecia cúmplice, acobertando sua amiga e me enganando abertamente. Em todos os nossos anos juntos, esta foi a primeira vez que ela mentiu para mim conscientemente, deixando-me devastado. Nos dias seguintes, lutei com a razão por trás do engano da minha esposa, não encontrando consolo em nenhuma explicação. Poucos dias depois, Bob Zaus me pediu para encontrá-lo sozinho em seu escritório. Essa é uma maneira educada de dizer que eu estava sendo chamado para discutir um erro que cometi. Não é algo que acontece com frequência com qualquer pessoa da nossa equipe, mas quando acontece, Bob lida bem com isso mantendo a conversa privada e não repreendendo ninguém publicamente. Depois de uma conversa afiada, Bob perguntou: "O que está acontecendo, Norm? Você parece distraído e seu desempenho está ruim há alguns dias." Informei Bob sobre o recente engano de Marcy em relação ao possível caso de sua amiga, expressando incerteza sobre como proceder. Bob, olhando seriamente para mim, propôs a ideia de contratar um investigador particular para investigar a amiga de Marcy. É sobre encontrar paz de espírito, Norm. Você pode se debruçar sobre isso ou confrontá-lo de frente, descobrir a verdade e seguir em frente, ele aconselhou. Conheço um cara que tem um preço razoável e pode dar respostas rapidamente. Qual é o seu plano para isso? Você vai informar seu amigo se descobrir que a esposa dele está traindo? Porque se você fizer isso, lembre-se do risco de ser culpado pela mensagem. E se ele ficar bravo com você mesmo que a esposa dele seja infiel? Essa é uma preocupação válida, mas eu não estaria falhando como amigo se não contasse a ele se ela está traindo? Eu ponderei. Ou você seria o melhor tipo de amigo ou o maior idiota, Norm, ele comentou. Na tarde seguinte, me encontrei com Roy Hoover, o investigador particular recomendado por Bob. 2 semanas depois, obtive provas de que Laura Vickliffe estava de fato sendo infiel ao marido. Era hora de eu agir. No entanto, o que eu não estava disposto a fazer era informar minha esposa, que parecia estar encobrindo sua melhor amiga, para minha decepção. Eu provavelmente tinha uma melhor compreensão de Laura do que Tim, porque ela trabalhou ao lado de minha esposa por 20 anos. Então eu tinha ouvido inúmeras histórias sobre ela ao longo dos anos. Basicamente, eu conhecia Tim através de sua esposa, assim como ele me conhecia. Ele parecia um cara decente, um pouco tenso, talvez por causa de sua formação em engenharia. Tínhamos um bom relacionamento. Sendo ávidos entusiastas de esportes, nós 4 compartilhávamos uma camaradagem confortável. Tínhamos muitas crenças em comum, particularmente valorizando a fidelidade conjugal, ou assim eu pensava. Roy Hoover destruiu essa ilusão. Quanto à posição da minha esposa, ela permaneceu incerta. Liguei para Tim e combinei de nos encontrar para almoçar na terça-feira seguinte. Pensei em segunda-feira, mas segundas-feiras já eram terríveis, e eu não queria adicionar mais sofrimento. Esta reunião estava fadada a ser desagradável. Pedi uma mesa isolada à garçonete para garantir alguma privacidade.
Optei por um Tanqueray duplo com gelo, enquanto Tim escolheu uma cerveja escura artesanal da seleção de 16 na torneira. Ele tinha uma queda por cervejas artesanais. Quando ele se aproximou da nossa mesa, um sorriso nervoso se espalhou por seu rosto. Cerveja já aqui, as coisas devem estar bem ruins, ele brincou. Quem é o azarado, você ou eu? Você, eu respondi com um suspiro. Fizemos nosso pedido de comida, e assim que o garçom foi embora, eu abordei o assunto difícil. Odeio te dizer isso, Tim, mas sua esposa está te traindo, eu disse. Estou te contando porque você é meu amigo e eu esperaria que um bom amigo fizesse o mesmo por mim se minha esposa estivesse me traindo, em vez de me deixar permanecer alheio. A expressão de Tim se contorceu de desconforto. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto antes que ele se virasse. Droga, ele murmurou. Eu não tinha ideia. Como você descobriu? Marcy derramou alguma coisa? Eu imitei sua careta. Não sei como contar isso a você, mas tenho quase certeza de que Marcy a estava protegendo, admiti, incapaz de encará-lo. Algumas semanas atrás, testemunhei algo que levantou suspeitas, e quando confiei em Marcy, ela inicialmente minimizou, depois afirmou que falaria com Laura. Quando ela voltou, ela repassou a versão de Laura, insistindo que Laura admitiu alguma indiscrição, mas não havia trapaceado. Marcy nunca tinha me enganado antes, mas eu senti que ela não estava sendo totalmente verdadeira, então conduzi minha própria investigação. Eu não jogo amigos debaixo do ônibus. Deixamos a garçonete servir nossa comida. Meu estômago estava revirando nervosamente, e o dele já devia estar em turbulência. Há quanto tempo isso está acontecendo? E com quem? Vou fazê-lo pagar, juro que ele terminou, ele rosnou. Não sei dizer com certeza há quanto tempo, mas a pessoa é Kenneth Attenborough. Eu os testemunhei se beijando apaixonadamente num Jars há 3 semanas. Na época, eu não sabia quem ele era, mas o investigador particular que contratei provou ser inestimável. Aqui está o dossiê que ele forneceu, junto com um pendrive contendo fotos e um vídeo, respondi, empurrando um envelope considerável sobre a mesa para ele. Ele abriu o envelope cuidadosamente, garantindo que nenhum material sensível fosse exposto a outros clientes. Observei uma mistura de raiva, repulsa e tristeza passar por seu rosto. Droga! Então você contratou um detetive particular para espionar minha esposa? Por que você faria isso? Quer dizer, obrigado, eu acho. Mas isso deve ter custado um bom dinheiro. Eu tinha fortes suspeitas de que sua esposa estava te traindo, mas não podia te contar sobre isso sem evidências concretas. Você é meu amigo. É isso que amigos fazem, expliquei. Ele abaixou a cabeça, com uma expressão inescrutável. Droga! 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 Ele murmurou. Sinto muito, Norm. Acho que não sou nem metade do amigo que você é. Tenho que admitir, perdi a compostura. Droga? Merda! Você tá brincando comigo, gritei, pulando do meu assento. Shay! Fique calmo, Norm, sente-se, ele insistiu, tentando me acalmar. Olhando ao redor, notei que todos os olhos estavam agora em mim. Levantei minhas mãos em um pedido de desculpas, e a maioria das pessoas retorna às suas próprias conversas. Retomei meu assento. Fale, sussurrei roucamente, tentando manter minha voz baixa. Com base no que você acabou de compartilhar, parece que nossas esposas têm se protegido. Esse compromisso com a fidelidade que todos nós pensávamos ter concordado parece ter sido mantido apenas por você e por mim, ele disse. Descobri sobre Marcy há 6 meses. Laura me contou que estava envolvida com um cara que conheceu em um bar há cerca de 1 ano, quando descobriu o que Marcy estava fazendo. Laura implorou para que eu não contasse a você. E, tolamente, concordei. Desculpe, Norm. Então você está me dizendo que minha esposa maravilhosa está envolvida com outra pessoa há 1 ano e meio? Você pegou o nome dele? Ainda está acontecendo? Eu disparei perguntas. Sim, cerca de 1 ano e meio, e pelo que eu entendi, ainda está acontecendo. Às vezes ouço trechos de suas conversas no telefone.
Laura não sente mais a necessidade de ser tão reservada perto de mim, agora que estou ciente. Ela mencionou que o nome dele é Bill Gusterland. Acredito que ele seja um executivo júnior em uma empresa de tecnologia perto de onde as meninas trabalham. Ele e alguns de seus colegas foram vistos várias vezes no bar onde as meninas costumam ir para beber depois do trabalho. Eu estava fazendo o máximo para não gritar ou hiperventilar. Como esse dia tomou um rumo tão desastroso para mim? Então, suponho que ambos estamos em uma situação difícil, metaforicamente falando, é claro, Tim comentou. Fiz sinal para a garçonete para outra rodada de bebidas. Liguei para meu escritório e informei Bob Zaus que estava lidando com um problema pessoal significativo e que estaria ausente pelo resto do dia. Tim também ligou para o escritório e decidiu tirar o resto do dia de folga. Em seguida, entrei em contato com Roy Hoover e atribuí a ele trabalho adicional, com Tim cobrindo as despesas dessa vez. Parece justo, cara, Tim assentiu. 2 semanas depois, recebi meu próprio conjunto de documentos confirmando o que Tim havia me dito. Durante essas 2 semanas, fiquei pensando sobre o que deu errado no meu casamento que Marcy sentiu a necessidade de outro homem 2 décadas depois. A descoberta da infidelidade de Marcy foi dolorosa, mas olhar as fotos foi como uma adaga no coração. As imagens mais dolorosas eram aquelas em que ela o olhava com tanta adoração. Era óbvio que o relacionamento deles ia além da mera intimidade física. Se falamos de intimidade física, não havia nenhuma evidência disso durante essas 2 semanas de espera, apesar das tentativas de Marcy de me iniciar. Eu a recusei sob vários pretextos, embora, para falar a verdade, o pensamento de que minha esposa estava com outro homem simplesmente me assombrasse. Eu não fiquei apenas esperando que as evidências aparecessem magicamente. Eu tomei uma atitude, me reunindo com meu advogado para lidar com as questões financeiras usuais. Assim que recebi o envelope contendo as evidências, eu estava preparado e prontamente enviei Marcy ao tribunal. Vivendo em um estado impecável, eu me abstive de citar explicitamente o adultério como fundamento. Isso pareceu confundir minha esposa infiel. Por quê, querida? O que está acontecendo? Ela perguntou entre lágrimas quando atendi o telefone cerca de 5 minutos depois de ser atendida. Você realmente precisa perguntar? 2 podem jogar o jogo da mentira, Marcy, eu respondi calmamente. Você está me traindo há mais de 1 ano. Você realmente acreditou que conseguiria escapar disso indefinidamente? Houve silêncio por vários momentos tensos. Então eu a ouvi exalar pesadamente. Eu estava planejando informá-lo em breve. Eu simplesmente não estava preparado ainda. Que diabos, Marcy, quanto tempo mais você precisaria antes de me contar? Eu interrompi. 1 ano e meio. Você está certo, eu deveria ter te contado antes, ela reconheceu. Eu não estava procurando por isso, Norm, simplesmente aconteceu. Temos uma conexão. Estou apaixonada por ele. Ele é minha alma gêmea. Ah, bem, aí está. Ele é sua alma gêmea, eu zombei. Eu lembro quando tínhamos uma conexão. Eu me lembro quando você estava apaixonada por mim. Eu me lembro quando eu era sua alma gêmea. Droga, mulher. Sinto muito, Norm. Eu deveria ter sido mais direta com você, ela disse, encerrando a ligação. Bem, isso foi tranquilo, pensei comigo mesma. Quando entrei na sala, Marcy colocou na mesa uma pizza grande do meu lugar favorito para levar. Ela estava se servindo de uma taça de vinho e eu peguei uma cerveja. Gostaria que tivéssemos conversado sobre isso antes, eu disse. Ela corou de culpa. Não é sua culpa, Norm. É tudo por minha causa, ela confessou. Eu estava apaixonado por você. Por muito tempo. Então ele simplesmente me substituiu em seu coração. Foi antes ou depois de você acabar na cama? Eu retruquei. Oh, Norm, você tinha que fazer isso? Eu esperava que pudéssemos lidar com isso como adultos, ela reclamou. Vou tentar ser discreta, Marcy, mas não é fácil para mim, assim como não foi fácil para você permanecer fiel, eu respondi sarcasticamente. Ela parecia chocada, lágrimas brotando em seus olhos. Notei que ela respirou fundo. Acho que mereço, ela admitiu.
Sim, você fez, eu disse roucamente. 7 meses depois, Marcy e eu nos tornamos parte das estatísticas de divórcio. Nós vendemos a casa e minha parte era ampla o suficiente para uma entrada substancial em um apartamento de 3 quartos a apenas 15 minutos do meu escritório. De acordo com minha filha, Marcy foi morar com seu companheiro. Nossa filha, Rose, estava prestes a embarcar em seu último ano de faculdade. Desesperada por seu descontentamento com nosso divórcio, ela se esforçou para compreender a situação. Talvez ela devesse ter se separado de você antes de se envolver com Bill, mas se ela não te amava mais e encontrou amor em outro lugar, o divórcio faz sentido para mim. Todo mundo merece estar com quem ama, pai. Espero que você encontre esse alguém algum dia, comentou Rose. Pensei que tinha encontrado esse alguém quando me casei com sua mãe, resmunguei em resposta. Nunca imaginei ser substituída. Não me lembro dos nossos votos, incluindo uma cláusula de substituição. Notei que ela revirou os olhos, mas ela sabiamente escolheu conter seus pensamentos. Da mesma forma, me abstive de expressar o que poderia ocorrer se Rose passasse por uma situação semelhante no futuro. Nos primeiros 6 meses após meu divórcio, não fiz nenhuma tentativa de começar a namorar novamente. Ao contrário de alguns conhecidos, eu não priorizava satisfazer meus desejos físicos. Eu sempre acreditei que havia mais na vida do que apenas sexo. Embora eu não tenha anunciado abertamente meu divórcio, eu estava aberto a discuti-lo se surgisse na conversa. Com o tempo, notei um aumento no número de mulheres solteiras cruzando meu caminho. Parecia irônico para mim. Quando eu tinha 20 e poucos anos, encontrar encontros era um desafio. Agora, na casa dos 40, as mulheres estavam demonstrando interesse em mim. Depois de cerca de um mês, discuti essa observação com um amigo divorciado. Você é uma norma de captura. Você é atraente, está em boa forma e tem uma carreira sólida. Isso a torna bastante desejável. Há mais mulheres solteiras da nossa idade do que homens, e muitos homens na faixa dos 40 estão ocupados buscando parceiras muito mais jovens, limitando ainda mais o grupo disponível, ele explicou. Eu não tinha pensado nisso dessa forma, respondi. Pelos próximos 6 meses, fiz questão de ir a algum lugar no fim de semana. Admito que experimentei com parceiros jovens e adultos. Um encontro particularmente memorável ocorreu com uma garota de 25 anos que me levou ao limite das minhas habilidades físicas, me deixando exausto e mal funcionando no dia seguinte. Ouvi dizer que existem pílulas para esse problema, ela brincou, referindo-se às minhas dificuldades na manhã seguinte. Por outro lado, minha experiência com mulheres de 55 anos tem sido mais gentil com meu corpo e ego. À medida que meu segundo Natal como um homem divorciado se aproximava, Bob Zaus entrou no meu escritório, fechando a porta atrás de si antes de afundar na cadeira em frente à minha mesa. Ele parecia visivelmente inquieto. O que está pensando, Bob? Perguntei. Norm, você vai levar um acompanhante para a festa de Natal da nossa empresa na semana que vem? Bob perguntou timidamente. Quero dizer, eu sei que vocês têm saído muito ultimamente, e você é sempre bem-vindo para levar quem você quiser. Observei gotas de suor se formando na testa de Bob, sem saber para onde essa conversa estava indo. Eu não tinha planejado trazer ninguém de novo este ano, respondi cautelosamente. Por que você pergunta? Ele soltou um suspiro, parecendo tão angustiado que comecei a temer que ele estivesse prestes a revelar uma doença séria ou algo similarmente terrível. Então você sabe como minha esposa é essa força imparável da natureza, e ela é um pouco intrometida que acha que sabe o que é melhor para todos, certo? Bem, ela está realmente inflexível que você deve considerar namorar sua antiga colega de quarto da faculdade, Laine. Laine está divorciada há um tempo depois de ter sido traída, e Marilyn acredita que vocês dois se dariam muito bem. Eu entendo que não posso forçá-la a concordar, mas se não concordar, Marilyn fará da minha vida um inferno. Então, qual é o problema com essa Laine? Ela tem 2 narizes ou algo assim? Eu brinquei. Não, nada disso, nenhuma normalidade física, ela é realmente uma pessoa muito legal. Aí está, eu interrompi. A clássica ótima personalidade. Isso é código para aparência não tão boa, sabia? Não, sério,
eu prometo que ela não é feia, e ela realmente tem uma personalidade maravilhosa. Por favor, não, por favor, ele implorou. Eu ri, vendo-o estremecer. Ciente da beleza de sua esposa, eu ponderei se ela possuía o mesmo encanto. Ok, conte comigo. Mas Marilyn é melhor me dever muito, declarei. Combinado, ele concordou, de repente parecendo muito mais saudável do que momentos antes. Agora que me inscrevi de bom grado para isso, me dê pelo menos as informações sobre a senhorita personalidade, eu instiguei. Ele passou os próximos 2 minutos detalhando meu encontro misterioso, 5'8", cerca de 130 libras, com longos cabelos loiros caindo em cascata pelas costas. Uma ex-jogadora de vôlei com bolsa da divisão e da NCAA, ela permaneceu em forma, mesmo depois do parto. Como uma atuária em uma companhia de seguros, ela era inteligente e detalhista, uma combinação intrigante. Com todas essas qualidades, por que Marilyn está tentando me arrumar um encontro com ela? Eu questionei. Você conhece minha esposa, ela não consegue resistir. Ela realmente acredita que vocês dois se dariam muito bem. A celebração de Natal de Zal's Forsman sempre foi opulenta, com música ao vivo, aperitivos, costela nobre, um discurso do nosso CEO, Philip Zals, pai de Bob, e vários elogios. Manteve uma atmosfera formal com homens em seus melhores ternos e mulheres em elegantes vestidos ou vestidos. A esposa de Philip Zals, Phoebe, administrou meticulosamente cada detalhe, garantindo um evento de primeira linha. Cheguei à residência de Bob Zals para pegar meu par, me sentindo como um adolescente nervoso em sua excursão inaugural. Marilyn me cumprimentou na porta com um beijo na bochecha, me dando as boas-vindas para entrar. Quando Bob se aproximou, não pude deixar de sorrir sem jeito. Prazer em conhecê-lo, Sr. Zals. E sim, prometi que a traria para casa em uma hora decente, brinquei, sabendo que Bob perceberia minha apreensão. Ele retribuiu meu sorriso, claramente pronto com uma réplica. Não me faça ir atrás de vocês dois no meu carro, rapaz, ele rebateu, e nós compartilhamos um sorriso malicioso. Naquele momento, minha acompanhante fez sua grande entrada, e deixe-me dizer, foi uma entrada e tanto. Ela entrou confiantemente na sala usando um vestido turquesa justo que caía em cascata até o chão, acentuado por uma fenda ousada subindo por sua perna esquerda impecavelmente tonificada. Seu cabelo estava elegantemente puxado para trás em um rabo de cavalo alto, caindo em cascata até a metade das costas e sua maquiagem nos olhos acentuava seus deslumbrantes olhos azuis. Ah, e eu mencionei seus lábios carnudos e deliciosos? Tentei falar, mas fiquei completamente sem palavras. Bem colocado, Norm, Marilyn ronronou, fazendo minhas bochechas corarem. Quando Laine e eu entramos no salão de festa juntos, as cabeças se viraram, e eu sabia que não era somente por causa do meu novo terno Armani. Philip e Phoebe Zals nos cumprimentaram logo após nossa chegada. Laine, querida, é maravilhoso ver você de novo. Você está passando tempo com as crianças? Trouxe seu filho junto? Phoebe perguntou. Norm, espero que não se importe se eu roubar seu encontro por um momento. Sorri quando Philip apertou minha mão calorosamente. Tendo trabalhado com ele por 18 anos, nossa conexão superou a típica dinâmica empregador-empregado. Eu o considerava um pai substituto. Com meu próprio pai falecendo 2 anos depois de entrar para Zal's Forsman, Philip se tornou a pessoa a quem recorri para orientação paternal. Ele e Phoebe mantiveram contato, especialmente quando souberam das minhas lutas com Marcy. Apesar de não discutirem explicitamente, eu sabia que eles estavam cientes do meu histórico de namoro pós-divórcio. Nós conhecemos Laine há quase tanto tempo quanto Marilyn, Philip comentou. É animador vê-la com um guia decente, assumindo que você é um filho. O uso de filho dele não me escapou, implicando uma conexão mais profunda. Absolutamente, senhor. Não posso prever o que virá depois desta noite, que Marilyn orquestrou, mas certamente serei respeitoso. Você pode confiar em mim, eu assegurei. Eu confio, Philip afirmou. Estou feliz que estamos na mesma página. Laine e eu passamos a maior parte da noite juntos, mergulhando em nossas histórias de vida que levaram àquele momento. Ela possuía um estilo de dança gracioso,
e eu particularmente apreciei as danças lentas onde ela se fundia perfeitamente em meu abraço. Ao longo da noite, ela foi abordada por vários outros homens convidando-a para dançar, mas ela sempre olhou para mim primeiro. Embora eu não quisesse que ela dançasse com mais ninguém, não tínhamos um relacionamento definido, então me senti incapaz de objetar. No entanto, ela parecia sintonizada com meus sentimentos e recusou todas as ofertas de outros. A noite foi adorável, concluindo com um beijo apaixonado na porta dos Isaus. Pedi para ela digitar o número dela no meu telefone durante a viagem para casa. Ainda estacionado na entrada da garagem dos Isaus, disquei o número dela. Então, qual é seu plano para amanhã? Perguntei. Eu tinha que dar crédito a Marilyn, ela estava certa. Lainey era a combinação perfeita para mim, e nós nem tínhamos dormido juntos durante nossos primeiros 5 encontros. Isso aconteceu no 6º encontro, e foi incrível para nós dois. Eu não tinha ideia de quanto tempo fazia desde a última vez que Lainey teve intimidade com alguém, mas ela respondeu entusiasticamente quando começamos a nos beijar no sofá do meu apartamento depois de uma noite de jantar e dança. Eu não era exatamente Fred Astaire ou Gene Kelly, mas minha ex-esposa gostava de dançar, então eu aprendi o suficiente para me defender. Quem imaginaria que essa habilidade seria tão útil na minha vida? Certamente não eu. Mas naquela noite em particular Lainey parecia mais do que um pouco animada quando saímos do clube e fomos para o meu apartamento. Aquela noite trouxe uma intimidade extraordinária e eu percebi que ela era um tesouro genuíno. Quando nos abraçamos depois, ela olhou para mim com um olhar perplexo. Que diabos? Ela exclamou. Tudo era incrível e então é como se eu tivesse perdido a noção ou algo assim. Eu não estava presente e então voltei. É bizarro e incrível. Eu sorri largamente, extremamente, para ser mais preciso. Mentalmente, eu me parabenizei. Você é incrível, exclamei em êxtase. Talvez possamos fazer isso de novo algum dia. Mas não hoje, acho que não consigo mais lidar com isso, ela respondeu rapidamente. Seu desejo é uma ordem, eu assegurei, antes de me inclinar e dar a ela meu beijo mais apaixonado. 2 semanas depois, encontrei o filho de 13 anos de Lainey, Sean, que carinhosamente se referiu a Bob e Marilyn como tio e tia. Ele ficou notavelmente impressionado com minhas habilidades em hóquei de mesa, pebolim e frisbee. Parecia evidente que seu pai não alocava muito tempo de qualidade durante as visitas. Inicialmente reservado comigo no primeiro dia, no final do segundo dia, Sean estava me seguindo como um companheiro leal. Bem, além de todas as suas outras características admiráveis. Você nunca mencionou que tinha um talento especial para cativar crianças também, ela comentou. Eu adoro crianças. Eu teria tido 4, mas meu ex não estava interessado em mais depois do nosso primeiro, eu revelei. Inicialmente concordamos em 2, mas ela voltou atrás em nosso acordo, frequentemente me lembrando dos sacrifícios físicos que ela fez. No entanto, ela era uma mãe dedicada à nossa filha. Não posso culpá-la por sua criação, na verdade, não poderia culpá-la como esposa até quase o fim. Com base no que você, Bob e Marilyn disseram, ela parecia uma mulher decente uma vez. O que mudou? Perguntou Lainey. Ainda não estou totalmente certa. Do pouco que ela revelou, tudo começou inocentemente. Mas de alguma forma ela desenvolveu sentimentos por ele conforme se distanciava de mim. Ela até o chamou de sua alma gêmea. Perda dela, ganho meu. Vamos seguir em frente agora, Lainey insistiu. 6 meses depois, ela disse sim à minha proposta e mudou de emprego para ficar mais perto de mim. Começamos a procurar uma casa juntos. Fiz o pedido a Lainey em um sábado. Na segunda-feira seguinte, no trabalho, Bob entrou no meu escritório com um sorriso enorme. Tudo bem, Marilyn estava certa, admiti para Bob, que estava sentado na minha frente parecendo presunçoso. Admito que ela estava certa. Qual é o problema? Você tem esse olhar no rosto. Sem pegadinha. Apenas seja um bom padrasto para meu sobrinho favorito, Bob disse. Considere feito, eu respondi. Uma semana depois, Bob e eu estávamos relaxando com bebidas em um pub sereno após nossos turnos. Nossa amizade tinha crescido consideravelmente desde que comecei a namorar Lainey.
Olhando para cima, vi Tim Wycliffe sentado em uma mesa próxima acompanhado por uma jovem impressionante de 20 e poucos anos. A última vez que cruzei o caminho de Tim foi há mais ou menos um ano. Ele e Laura estavam se esforçando para salvar seu relacionamento. Evidentemente seus esforços não foram suficientes. Olá, quanto tempo sem te ver, como você está? Perguntei enquanto me aproximava da mesa dele. Notei um lampejo de desconforto em sua expressão quando ele me viu. Ficou claro. Minha abordagem marcou o começo do fim para ambos os nossos casamentos. Olá, Norm. Como vão as coisas? Ele respondeu. Não posso reclamar. Não queria me intrometer, só queria dizer olá, eu o tranquilizei. Nenhuma intrusão. A propósito, está a Ana M.C. Gil, uma amiga, ele apresentou. Seu comportamento impassível sugeria que a jovem de 20 e poucos anos era apenas uma companheira. Ana, conheça meu amigo Norm, o homem que virou minha vida de cabeça para baixo. Ana pareceu atordoada. Tio observou sua expressão e percebeu que precisava fornecer uma explicação condensada, pelo menos a versão resumida. Foi seu investigador particular que pegou minha ex-esposa traindo e então eu o informei sobre a infidelidade de sua própria esposa e o resto é história. Ele se divorciou de sua esposa infiel. Eu tentei me reconciliar com a minha. Você pode ver como isso acabou, te elucidou. Ele mudou sua atenção para mim, oferecendo um sorriso torto. Não tenho certeza se ela retomou o relacionamento com o namorado, mas descobri que eles se reconectaram cerca de um ano depois que tudo isso começou. Você acredita nisso? Ele perguntou. Ele perguntou sobre os eventos recentes da minha vida e eu mencionei ficar noivo de Lainey. Do jeito que você deixou as coisas, pensei que você nunca mais se casaria. Ela deve ser uma mulher extraordinária para curar as feridas que Marcy infligiu, ele observou. Ela é realmente excepcional, você está certo, eu afirmei. Sinto muito que não tenha dado certo para você, Tim, de verdade. Bem, se você vai se casar de novo, suponho que isso feche a porta para o seu ex, então, Tim comentou. Dei a ele um olhar perplexo, pensei que tinha encerrado o capítulo sobre Marte quando nos divorciamos. Você não ouviu? Sério? Ele perguntou. Ouviu o quê? Eu perguntei. O amante de Marcy a deixou. Sua filha não lhe contou sobre isso? Parece que a ideia de espíritos afins não era mútua. Ela queria compromisso. Por um tempo, ele preferiu considerar outras opções. Ela confundiu isso com amor. Ele pensou que era apenas intimidade física. Eu me pergunto por que Rose não mencionou isso para mim, mesmo que eu não esteja particularmente interessado nisso mais, eu comentei. Quando eu descobri, eu honestamente pensei que ela entraria em contato com você, tentaria fazer as pazes. Aposto que Rose contou a ela sobre seu noivado, então ela não se incomodou. Considerando tudo, tenho que dizer que sou incrivelmente sortudo. Lainey e eu tivemos um relacionamento que provavelmente era ainda mais profundo do que Marcy e eu tivemos, tanto emocional quanto fisicamente. Então, havia Sean. Ele rapidamente transcendeu a condição de ser apenas meu enteado. Ele se tornou meu filho em todos os aspectos, exceto pelo sobrenome. Apesar de manter um vínculo próximo com seu pai após o divórcio, nós construímos nosso próprio relacionamento forte. Embora ele torcesse pelo Chicago Cubs e eu pelo New York Yankees, nós encontramos um ponto em comum apoiando os times um do outro quando eles não estavam em oposição, já que eles jogavam em ligas diferentes. Quando Lainey e eu compramos nossa casa, ela tinha 4 quartos. A suíte master ocupava uma extremidade do segundo andar, com um banheiro privativo, enquanto outro quarto na extremidade oposta tinha um banheiro menor com chuveiro. Embora pudesse ter servido como um quarto de hóspedes ideal, nunca foi uma consideração que não pertenceria a Sean. Quaisquer dúvidas persistentes que pudéssemos ter sobre atribuir o quarto a ele desapareceram quando ele observou que a separação ajudaria a abafar o barulho do nosso quarto. Lainey corou profundamente com sua observação, mas Sean tentou, embora sem sucesso, aliviar um pouco do constrangimento de sua declaração. Vamos, mãe. Eu tenho 14 anos. Você realmente acha que eu estou alheio ao que vocês vão fazer no seu quarto? Ele comentou.
Isso é tudo que você está fazendo, Lainey insistiu. Ele tem passado muito tempo com você. Rose imediatamente gostou de Lainey quando se conheceram, mesmo antes de eu pedi-la em casamento. Eu podia sentir uma pitada de ciúmes de Rose sobre o quão próximos Sean e eu tínhamos nos tornado. Você finalmente conseguiu o filho que sempre quis, ela me disse, seu tom carregando um pouco de tensão. É maravilhoso ter um filho, Rose, mas você sempre será minha garotinha. Seu lugar no meu coração é insubstituível. Sean simplesmente encontrou seu próprio espaço, eu a tranquilizei. Nós nos abraçamos fortemente. Estou tão feliz que você encontrou alguém, pai. Eu estava preocupada que você ficaria sozinho para sempre, ela sussurrou. Embora eu nunca tenha perguntado, Rose me manteve informada sobre as atividades de sua mãe. De acordo com minha filha, Marcy namorou vários homens inadequados, a maioria dos quais eram pelo menos 10 anos mais novos que ela, e alguns estavam até mesmo na faixa etária de homens que minha filha poderia namorar. Rose, brincando, mencionou a Lainey e a mim que ela hesitava em apresentar homens com quem estava saindo para sua mãe, por medo de que Marcy pudesse tentar seduzi-los. Rose se casou 2 anos depois que me casei com Lainey. O marido dela era um sujeito robusto que passou alguns anos jogando nas ligas menores de beisebol. Depois de deixar o beisebol, ele usou seu diploma de administração para garantir um emprego em finanças. Assim como Sean e eu, nos conectamos por nosso amor pelo beisebol, apesar de sua lealdade ao Atlanta Braves. Quando nós três estávamos juntos, as coisas podiam esquentar bem rápido, levando Lainey e Rose a frequentemente optarem por passeios de compras enquanto os 3 caras assistiam a um jogo. Rose me avisou que Marcy estaria presente no casamento acompanhada de seu noivo, Leury McIntyre, um banqueiro na casa dos 40. Ele é um bom falador, pai, mas acho que ela está apaixonada por ele. Espero que você mantenha a compostura, mesmo que ele exagere um pouco, ela comentou. Contanto que ele não vá longe demais, respondi. Rose tinha Leury preso. Ele tinha um jeito esperto, mas sabia onde ficavam os limites. Eu podia sentir a apreensão de Marcy de que ele poderia testar minha paciência, pois ela nunca nos deixava sozinhos, sempre permanecia por perto quando conversávamos. Como pai da noiva, financiei o casamento e garanti que Rose tivesse tudo o que desejava. Ao longo dos anos, obtive um sucesso considerável na Isals Forsman Associates. Embora o nome tenha sofrido algumas mudanças, quando me tornei um sócio de 10% há vários anos, Philip Isals e Jack Forsman propuseram adicionar meu nome ao título da empresa. No entanto, acredito que Isals Forsman possuía uma forte identidade de marca e preferiu não alterá-la significativamente. Não busquei validação para meu ego. Como eu estava pagando a conta, me dei ao luxo de um pequeno mimo. No final da noite, eu revelei uma garrafa de Bourbon Pape Van Winkle reserva especial de 12 anos para minha mesa, que agora incluía Phil e Bob Isals, Jack Forsman, meu novo genro, e Leury McIntyre. Eu propus o brinde. Leury murmurou algo para meu ex-cônjuge enquanto tomávamos nosso bourbon, e pela primeira vez naquela noite ele pareceu impressionado. Um pouco mais tarde, Marcy me chamou de lado para expressar sua gratidão por sediar um evento tão esplêndido e por incluir Leury no pape. Você deve estar indo muito bem, Norm. Esta noite deve ter custado um bom dinheiro para você, Marcy comentou. Eu tenho me saído bem por um longo tempo, mesmo quando éramos casados. Você simplesmente não percebeu muito porque estava preocupado com sua alma gêmea. A propósito, não posso dizer que sinto muito que isso não tenha funcionado muito bem para você. Talvez Leury prove ser um par melhor. Pelo menos Marcy chegou ao altar com Leury, embora eles tenham se divorciado menos de 3 anos depois. A última vez que ouvi falar de Rose, ela estava quase sempre sozinha, ocasionalmente saindo com um pretendente idoso e jogando bingo em sua igreja toda semana. Meu relacionamento com Money continuou a melhorar ao longo do tempo. Rose e meu genro nos abençoaram com 2 netos. Enquanto isso, Sean se juntou a Isals Forsman Associates depois da faculdade, se casou 2 anos depois, e junto com sua esposa, acrescentou mais 3 netos à nossa família. Lana e eu discutimos muito sobre nos tornarmos ninhos vazios, eventualmente decidindo comprar um trailer e viajar pelo país enquanto ainda aproveitávamos o tempo em casa, trabalhando e mimando nossos netos.
Faz anos desde que vi Tim Wycliffe pela última vez. Espero que tudo tenha dado certo para ele. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá!